Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, que é O Avesso da Pele, o livro do Jefferson Tenório, que venceu o Jabuti do ano de 2020, né? Foi o romance vencedor do Jabuti de 2020. Tá? É um livro sobre a questão do negro, né? no mundo contemporâneo e tal, mas enfim, que é uma questão que reflete o Brasil desde sempre, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Antes, um abraço aí, um parabéns aos pais, né? Ontem foi dia dos pais, inclusive eu tô deixando aqui o nome do meu avô aqui, Orlando, né? E aqui também, me acompanhando sempre, né? Que é a minha grande referência aí de vida. E, enfim, então parabéns aos pais, né? E aos filhos, enfim, a todo mundo no dia de hoje, tá? Vamos falar então sobre o romance do Jefferson Tenório, né? O título do vídeo de hoje é O Avesso da Pele e a Pele do Avesso, né? A questão do negro no Brasil, na literatura brasileira, né? E, enfim, dá para falar, na verdade, sobre todos nós, né? A partir dessa questão, tá? Porque é uma questão que envolve a todos nós, tá? Para falar então do romance especificamente, está aqui de novo, né? Nessa capa bonita aqui da Companhia das Letras, tá? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que venceu o Jabuti de 2020. A história é a seguinte, né? É um filho contando, né? Tentando reconstruir a sua autoimagem, a sua vida de maneira geral, a partir de lembranças do pai que foi assassinado, né, brutalmente, os dois negros, né, o pai e o filho, tá? É uma coincidência, na verdade, né? Tá com o Dia dos Pais aí ontem, né? E esse enredo aqui do livro, porque na verdade foi feita uma votação no Facebook, né? E na nossa comunidade no WhatsApp também. Então, enfim, a história é essa, né? É um filho chamado Pedro narrando a sua reconstrução ali a partir das lembranças do pai e também a partir de uma certa reflexão sobre o problema do negro no Brasil contemporâneo, né? Ele mora em Porto Alegre, então quer dizer, é uma experiência mais radical ainda, porque, né, eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, que é um lugar onde tem a população negra grande, né? Já uma cidade como Porto Alegre, na região sul do Brasil, a gente tem bem menos negros do que no sudeste e no norte e nordeste, né? Então deve ser uma experiência ainda mais radical experimentar o racismo numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, né? Enfim, no Rio Grande do Sul de maneira geral. Ainda que, obviamente, a gente tem que, né, fazer o senão aqui de que certamente, né, a maioria das pessoas não é assim, né? Mas, enfim, essa experiência é muito radical, muito problemática e muito mais problemática no sul do Brasil, né? E aí, assim, para poder, então, falar sobre o romance, né? Vamos falar sobre o romance. O romance é uma história construída em 4 capítulos, tá? Que são justamente o capítulo 1, que é o capítulo intitulado A Pele. O capítulo 2 fala sobre o avesso, que é justamente esse avesso da pele, tá? O capítulo 3 chama-se De Volta a São Petersburgo, e essa volta a São Petersburgo é uma referência indireta ao Dostoiévski, que ele faz no livro. Não vou dizer a que livro e tal, e nem em que contexto, para não estragar aqui a surpresa do livro, mas é mais ou menos isso, tá? E o 4º capítulo chama-se A Barca, e é também uma referência indireta às viaturas de polícia, né? E a polícia, em grande medida, é um fantasma. As viaturas de polícia são fantasmas, né? Para a população negra de maneira geral, né? E estamos falando especialmente, né, da população, das pessoas que não são bandidos, que é a maioria esmagadora da população, né? Porque a massa carcerária no Brasil, quase toda ela é de negros e pardos, né? Imensa maioria, e dessa imensa maioria, a maioria dessa maioria é de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, enfim, a questão das drogas no Brasil, que é uma questão muito séria, porque é essa questão que encarcera a maioria da população negra e parda, e o Brasil não conseguiu resolver essa questão ainda por conta, né, de um moralismo, né, excessivo e que a gente não consegue se livrar dele para poder tentar fazer tentar construir uma solução para isso que seja mais contemporânea, né, que é inclusive a solução que está sendo desenvolvida na maioria esmagadora dos países desenvolvidos, né,
Portugal, Uruguai, vai ficar aqui em dois países próximos a gente, né? Mas de maneira geral em quase todos os lugares desenvolvidos, né? E, enfim, e o romance fala então, e aí qual é a questão? Então tem essa divisão, né? E o romance fala de várias questões, e tem um trecho que eu quero ler para vocês aqui, que está na página 61, que resume bem essa questão do título, né? O avesso da pele. Então o que ele quer dizer com esse avesso da pele? Mas antes vale falar de alguns temas importantes que ele trabalha no livro, tá? Então eu anotei aqui, né? Que são o racismo, obviamente, né? Um sentimento de exclusão, né? Que é um sentimento que o negro experimenta de maneira geral, né? Na urbanidade dele, né? Na vida urbana dele, né? Melhor dizendo. A solidão, que também é uma coisa constante, né? A experiência aí entra a experiência do professor da escola pública, né? Que o pai do Pedro, né? Que é o protagonista do romance, esse pai que morreu, né? Ele era professor de escola pública, então quer dizer, ele experimentava essa situação complexa que é dar aula nas escolas públicas no Brasil, né? Isso remete ao sucateamento da escola pública no Brasil nas últimas 4 décadas, né? Desde a redemocratização especialmente. As tentativas que foram feitas no Brasil, tanto, enfim, pelo Brizola especialmente, né? No Rio Grande do Sul, que está sendo narrado no romance, e também no Rio de Janeiro, com os CIEPs, as brisoletas, né? No Rio Grande do Sul, e os CIEPs no Rio de Janeiro foram sucateadas pelos governos de direita posteriores e também pela opinião pública, de maneira geral, que foi comprando a ideia de que, né, a escola pública não pode ser de qualidade, tem que ser ruim e tal, e isso foi reverberando e, ao mesmo tempo, constituindo o projeto político de certa direita no Brasil, que é o de sucatear a escola pública mesmo, né? De transformar a coisa num cada um por si, né? E não há projeto de base. A gente tem, na verdade, no Brasil exceções, né? O projeto do Ciro Gomes, por exemplo, é um projeto louvável que existe lá no Ceará, e tanto na cidade de Sobral, que é a cidade dele, mas também no Ceará de maneira geral. Quer dizer, 10 das 9 melhores escolas do IDEB no Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento da Escola Básica, estão no Ceará. Então, quer dizer, é uma experiência a ser avaliada e comparada ao mesmo tempo, para poder pegar essas influências e tentar transformar essa questão no Brasil, né? E isso comparece de maneira bem grave aqui no romance do Jefferson Tenório, tá? Outra questão que ele trabalha também é a questão das relações amorosas, quer dizer, porque em determinado momento o personagem, o Pedro, né, ele tem relações com meninas brancas, né, e isso chama a atenção ali para essa questão, né, das diferenças étnicas, culturais, né, e o quanto que a cor da pele influencia a dificuldade de um relacionamento de duas pessoas de pele diferente, né? Ele fala também, e aí entra uma questão, ele fala também do anacronismo, né, de ler literatura complexa num país periférico, isso especialmente em relação ao pai, né, o personagem que foi assassinado. E isso me remete, por exemplo, né, porque o Brasil é um país com, né, a gente acabou de falar aqui da educação, mas não é só a educação pública de base que é caótica no Brasil, né? A educação de maneira geral, a leitura de maneira geral, o brasileiro lê muito pouco, né? E, enfim, e a gente está vivendo uma época aí que, né, o negacionismo da ciência tem, né, tem proliferado no Brasil, né? E isso é fruto muito de um comportamento do brasileiro que é meio que avesso, né, a filosofia, o pensamento mais complexo, enfim, as discussões mais amplas. Isso também a gente vai falar nesse vídeo aqui e em outros também do canal, tá? E quando o Jefferson Tenório falou sobre isso no livro, né, eu lembrei logo desse livro aqui do Luiz Costa Lima, Frestas, a Teorização em um País Periférico, no qual ele fala várias vezes aqui sobre essa questão da dificuldade, né, de teorizar, de fazer filosofia, né, num país como o Brasil, tá? Ele fala daquela questão, né, de que o pensador brasileiro geralmente tem que buscar um reconhecimento lá fora para depois ser aceito aqui dentro, enfim. E uma série de outras questões que ele trabalha aqui, tá? E aí eu lembrei disso quando o Jefferson Tenório vai desenvolvendo, né, essa questão em alguns trechos do romance. Para além disso, ele fala de mais duas questões que eu acho importantes, tá?
a questão das orientações, né, que os negros recebem, tá? Para poder evitar a violência, evitar os riscos, né? Isso está na página 88 aqui, vamos a ela, né? Então aqui o trecho é o seguinte, tá? O personagem vai falando do pai, né, e tal, você apenas pensou que não sei o que e tal. Chega um determinado momento que ele fala, né? O seu receio de falar, de se expor, pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção dos brancos, não fale alto em certos lugares. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem documentos. Não ande com quem não presta. Não seja um vagabundo. Tenha sempre um emprego. Tudo isso passará anos reverberando em você como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência, né? Isso, na verdade, é o cotidiano das pessoas de pele negra no Brasil, né? Ter cuidado, né, para não chamar atenção, ter cuidado né, com a polícia, enfim, né? E isso remete a uma reportagem, a algumas reportagens que foram feitas nos últimos anos a partir da questão do The Talk, né? Que seria a conversa que nos Estados Unidos os pais negros têm com os filhos negros, né? Para poder ensinar questões ligadas à segurança, ligadas a, enfim, né? Medidas que os adolescentes e os jovens têm que ter para poder escapar dos riscos, né, de ser morto, não só pela polícia, mas por brancos, de maneira geral, porque nos Estados Unidos é um país, os Estados Unidos são um país onde as pessoas andam armadas, de maneira geral, né? E é isso que o Bolsonaro quer instituir aqui e está conseguindo aí, pelo menos, esboçar isso. Já teve vários casos aí de assassinatos nos últimos meses aí, em conexão com com a ampliação do uso de armas aqui no Brasil. Inclusive um xará meu aí, o Marcelo, né, o petista lá, foi morto por um retardado lá que entrou e matou o cara, né? Então, enfim. E nós temos o caso recente do George Floyd nos Estados Unidos também, que foi morto de maneira brutal. Ele já estava imobilizado e o cara continuou ali, né, apertando o pescoço dele até matar ele. E ele era um negro, quer dizer, isso gerou toda uma movimentação que inclusive culminou com essa discussão do The Talk, né? E isso fica muito claro nesse trecho aqui do Jefferson Tenório, tá? E uma última questão que vale a pena falar também, né, tem a ver justamente com essa questão a última nesse ponto aqui do vídeo, né? Vamos ver até o tempo aqui, que tem a ver justamente com esse trecho que resume muito bem essa questão do avesso, né? O que ele quer dizer com esse avesso. Está na página 61, tá? E aí o trecho diz assim, vamos lá, vamos ler. Ele diz, né? No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, né? Pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Determina, né? E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, agora é o ponto importante, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Quer dizer, então esse lugar único que cada um de nós carrega dentro de si e que não cabe numa cor, por exemplo, também não cabe na sexualidade, também não cabe no país, né, na sua naturalidade, entre aspas, que é o lugar onde você nasceu, não cabe no time de futebol que você torce, não cabe no tipo de comida que você gosta e nem no tipo de comida que você não gosta, né? Por quê? Porque isso resume a pessoa. E é esse resumo da pessoa numa característica só que é a base, é isso que é a base do racismo, né? Não só o racismo étnico e de cor de pele, mas o racismo do sujeito que mata o outro porque o outro tem um time de futebol diferente, do sujeito que mata um homossexual na rua porque ele tem uma orientação sexual diferente, porque o que orienta a cabeça
do sujeito que é xenófobo e que trata de maneira violenta o imigrante, por exemplo, né, especialmente os haitianos aí nas últimas décadas, pelos bolsonaristas, né? Então, enfim, esse lugar que é único, que é singular de cada um, que o Jefferson Tenório está aqui descrevendo como o avesso da pele, é justamente esse lugar que não é um lugar não é um lugar de uma coisa só, de uma característica só. É o lugar de uma multiplicidade de características que são as características que formam o que você é de maneira mais ampla, o que nós somos de maneira mais ampla. E aí o Fernando Pessoa, né, falava muito disso, os heterônimos do Fernando Pessoa são uma pedagogia disso, né, em certo sentido, são, né, são elementos que ajudam a gente a refletir bem isso, né? Existe uma artista dos Estados Unidos chamada Sheryl Sorg, que eu gosto muito, que ela tem uns trabalhos muito interessantes com identidade, né, que ela faz impressões digitais, né, estilizadas com várias características da pessoa, assim, entendeu? Isso é muito interessante porque é um pouco isso que o Jefferson Tenório está pontuando aqui com essa ideia do avesso da pele, né? E isso reflete muito a questão do negro, né? A questão do negro na literatura brasileira, vamos ver o tempo aqui, é uma questão histórica, né? O século XIX foi se desenvolvendo, a gente vai falar mais disso também em outros vídeos aqui, na época da independência, aqui também, no mês que vem. Mas, enfim, havia uma discussão, né, grande aí entre as pessoas que achavam que o negro tinha que ser banido da cultura brasileira e os abolicionistas, né, no século XIX. E aí isso foi gerando visões como, por exemplo, a eugenia, né, que foi justamente o quê? Que era uma visão distorcida do darwinismo, né, que gerava ali a ideia de que não, os negros têm que ser banidos, né, todos os povos inferiores têm que ser banidos, ou, né, os povos que eles achavam inferiores naquela época, né, e se eles diziam isso, né, vocês são inferiores, a gente tem que excluir vocês, porque senão o país não vai caminhar, né. Por outro lado, havia os abolicionistas que defendiam o fim da escravidão, né. E aí eu fui ler, né, fazendo pesquisa aqui para esse vídeo sobre o livro do Jefferson Tenório, lembrei dessa revista que eu tenho aqui, a Bravo, né, de 2011, tá? Que tem uma matéria sobre Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato era um defensor da Ku Klux Klan, né? E aí tem trechos estarrecedores aqui do Monteiro Lobato, né, de cartas que ele enviava a pensadores da época com os quais ele tratava correspondência, né, defendendo a Ku Klux Klan, dizendo que o Brasil estava fadado a não caminhar porque justamente não tinha uma Ku Klux Klan aqui no Brasil. Enfim, está aqui até a frase da capa, né? País de mestiços onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan é um país perdido. Isso é o Monteiro Lobato falando, né? Quer dizer, estarrecedor isso, né? Tá aqui na revista Bravo. E a revista cita também, né, o texto de introdução que o Renato Kell, que era um desses pensadores com os quais o Monteiro Lobato se relacionava e que era um defensor da eugenia, escreveu, né? Então tá aqui, né, no Problema Vital, né, que é esse livro aqui que eu tenho do Monteiro Lobato, tá? É muito bizarro isso porque o Monteiro Lobato tem uma obra interessante, né? Não só de uma obra ficcional ao estrito senso, né, que é o Sítio do Capão Amarelo, enfim, o Jeca Tatu, enfim, né? Mas também uma defesa da ciência, do Oswaldo Cruz, né? Enfim, quer dizer, é uma posição bem curiosa essa dele, né? E, enfim, isso é um dos... né, tem várias questões, a gente pode fazer vídeo sobre isso também. Um dos trechos dessa reportagem cita um documentário chamado Homo Sapiens 1900, que fala justamente sobre a eugenia e o quanto que essa corrente eugênica do século XIX foi a grande geradora do nazismo na Alemanha, né? Que era inclusive a corrente defendida pelo Monteiro Lobato, e que gerou a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que existe até hoje lá. Né? Uma coisa também, é uma ambivalência, uma ambiguidade problemática, né, da cultura americana, da cultura estadunidense, né, ter a Ku Klux Klan lá dentro. Né? E essa questão da eugenia como uma espécie de neodarwinismo distorcido, né, é bem trabalhada num capítulo desse livro aqui que se chama-se O Espectro de Darwin, tá? Do Michael Rose, tá certo? E, enfim, capítulo 7, tá? E vale a pena acessar isso aqui porque é uma questão importante para embasar, né, o combate ao racismo no Brasil. Tá?
E o racismo no Brasil ele é estrutural, né? A gente tem falado sobre isso, né? E vários pensadores têm ponderado essa questão, né? Têm trabalhado essa ideia, né? E discutido esse problema, né? O Gessé Souza fala muito disso também, é um pensador negro brasileiro, né? Dos mais importantes da nossa época agora, né? E a gente tem uma literatura também que vem sendo descoberta e reconstruída também no nível da crítica literária e da filosofia, né? A Conceição Evaristo tem escrito muitas coisas importantes, né? Enfim, e o Quarto de Despejo, né, da Maria Carolina de Jesus é um livro que tem sido discutido também bastante nas últimas décadas, nos últimos anos, né? Na última década. A Djamila Ribeiro é uma pensadora brasileira negra também que tem falado muito sobre esse tema, né? E também sobre o lugar de fala, que é um conceito complicado, que eu também quero fazer um vídeo sobre ele, tá? Enfim, e muita coisa pode ser dita a esse respeito, né? Vamos ver o tempo aqui. E eu queria deixar duas reflexões finais aqui, né? Partindo dessa ideia do Jefferson Tenório sobre o avesso da pele, né? Por quê? Vamos lá. A questão do racismo, como a gente disse aqui, ela é estrutural, né? No Brasil, né? O Brasil se construiu a partir da escravidão. Então, assim, agora, isso tem dois lados, né? Porque, por um lado, de fato, a gente se construiu como um país racista, né? E a escravidão instituída, violência, assassinato em massa, né? Enfim, um genocídio do povo negro. Só que, por outro, por alguns motivos sutis, existe um certo sincretismo no Brasil que você não vê nos Estados Unidos, por exemplo, você não vê na Inglaterra, né? Você praticamente não vê pessoas pardas lá, né? Então, realmente, porque houve um cruzamento aqui, não só sexual estrito sensu, né? Que, obviamente, que teve estupro, teve, claro, né? Mas houve, de alguma maneira, aqui um certo entrecruzamento de culturas que foi gerando né, manifestações que você não vê lá, né? E isso é trabalhado aqui pelo Roberto da Mata nesse livro, Que Faz o Brasil, Brasil, né? Os dois lados dessa moeda, né? Ele fala do sincretismo, né? E fala da questão da democracia racial, né? E da ambivalência, aqui na página 47, né? Mas de maneira geral nesse capítulo inteiro, sobre essa questão, porque é uma questão problemática, quer dizer, o Brasil... e aí muita gente critica o Gilberto Freire, por exemplo, né, dizendo que não, porque ele tinha uma visão ingênua do Brasil, como se fosse uma democracia racial, né, estrito sensu. Agora, há que se pensar que ele estava sugerindo não apenas ali uma visão, uma perspectiva de país, mas também uma ética, né, para o futuro, né, e algo que a gente carrega de fato na nossa cultura, que é um entrecruzamento cultural mesmo, né. E essa questão também é trazida pelo José Miguel Wisnik nesse livro aqui, Veneno Remédio, tá? O Futebol e o Brasil, que eu vou fazer vídeo só sobre ele também, porque é um grande livro. Wisnik é um dos nossos grandes pensadores também. E ele fala sobre isso aqui, fala sobre várias coisas, né? Ele destaca essa questão do Gilberto Freire aqui, na página 196, tá? E ele vai falar sobre essa questão também, né, do negro, né, e do futebol, né, essa ambivalência da mestiçagem, né, dentre outros lugares aqui, por exemplo, na página 230, né, quando ele fala que o samba e o futebol, de maneira geral, são manifestações da bossa, que ele está fazendo referência à bossa nova e tal, que é a bossa brasileira de estar o tempo todo cruzando essas questões. Mas ele está falando de um sentido aqui, que é o que ele está querendo ponderar aqui, né? Ele diz que essa experiência da escravidão foi uma experiência ambivalente, porque, por um lado, ela demonstra que, de fato, a gente é violento, né? Nós carregamos essa violência, né, na nossa Constituição. Darcy Ribeiro fala disso também no povo brasileiro, né? Mas, por outro lado, ela, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de... ela delata, né, a humanidade que vai o humanismo, né, a gente pode falar assim, que vai se construindo não só como um contraponto a isso, mas como uma espécie de lupa que faz a gente perceber, né, o quanto que a gente... o quanto que há de risco, né, de que nós caiamos nisso de novo, enfim, de que isso se reverbere, e também
nas manifestações em que se sustenta, né? Por exemplo, no subemprego da população negra, né? Enfim, e em uma série de outros elementos ligados a isso. Mas então ele fala aqui, né, de um monte de coisa, né, um monte ele fala da questão do drible, né, do não lugar da linguagem, né, que é um correspondente eficaz do estilo futebolístico, né, e o traço marcante da cultura que desliza na alusão, na síncopa, no drible, e que não fixa os sentidos no pé da letra, né? Enfim, e aí ele vai falando de elementos ligados ao futebol, né? Disso aqui. É claro que é um tema muito complexo, não dá para falar num vídeo só, mas o fato é o seguinte, né? O trecho mais importante que eu acho que vale a pena citar do Wisnik está aqui na página 407, tá? Que ele fala: o futebol brasileiro é, por sua vez, o saldo ambivalente desse déficit, seu veneno e seu remédio prodigioso. Seria mais um mecanismo de fuga, entre outros, se não fosse ao mesmo tempo o campo em que a experiência brasileira encontrou uma das vias privilegiadas para atravessar o seu avesso, né? E tocar as fraturas traumáticas que nos constituem e permanecem em nós como um atoleiro. Ele, o futebol, é a confirmação do paradoxo da escravidão brasileira como um mal nunca superado e, ao mesmo tempo, como um bem valioso em nossa existência, não pela escravidão enquanto tal, o que é óbvio e gritante aos céus, mas pela amplitude de humanidade que desvelou. Por isso mesmo ele figura como redenção e como falha irresolvida, como o remédio irremediável em que pendulamos na incapacidade de estender os seus dons vitoriosos e potentes às outras áreas da vida nacional, em especial a educação e a política, com implicações para todo o resto. Né? Então, quer dizer, o quanto que o racismo tem, né, essa ambivalência. Tá? E aí, para finalizar, né, essa questão a gente vai falar mais desse livro do Wisnik, com certeza, tá? Especialmente porque também nós estamos em ano de Copa do Mundo. Tá? Mas para finalizar a reflexão sobre o livro do Jefferson Tenório, tá, vale a pena dizer o seguinte: na verdade, né, a questão que ele trata como o avesso da pele é uma questão que é a questão da multiplicidade da identidade humana, que está sendo muito discutida nas ciências humanas, na filosofia, na própria literatura de maneira geral nas últimas décadas. Né? Então deixo aqui como referência esse livro aqui, que é o Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, no qual ele fala sobre isso nas suas várias facetas, tanto nessa ampliação do cosmopolitismo, que abre espaço para as antigas minorias, quanto também por uma certa manifestação de um certo ressentimento de minorias antigas que acabam se apegando a lógicas tão autoritárias quanto. Né? Então isso também é importante para poder refletir essa questão do que o Jefferson Tenório pondera aqui. Tá? E aí, para finalizar, eu deixo aqui como referência 2 livros do Mia Couto, né? Que é esse livro aqui, E se Obama fosse africano, no qual ele fala sobre as identidades plurais e a linguagem plural, o idioma plural. Né? Então ele diz que advoga um homem plural e um idioma plural. Está aqui até na página, essa expressão está, né, na página 24 aqui. Né? E, de fato, um idioma plural, uma linguagem plural, um homem plural é um homem que não é só a sua cor, que é também o avesso da pele, né? Ou seja, né, tudo isso que a gente é para além, né, de um registro cromático, estrito sensu. Né? E, obviamente, que eu não poderia deixar de citar esse aqui, que é o livro de contos dele chamado Cada Homem é uma Raça, porque essa ideia de cada homem é uma raça é justamente o que está subdito na ideia de avesso da pele do Jefferson Tenório. Então, são 2 títulos, né, na verdade, que dialogam muito. Né? O avesso da pele e cada homem é uma raça, porque é isso. Né? É isso que a gente tem que continuar construindo para o mundo, né? E para o Brasil de maneira mais específica. Tá? E aí eu finalizo o vídeo aqui com um poema que eu fiz há mais ou menos 10 anos, tá? E que eu deixo como homenagem aqui para os amigos negros, tá? E também ao Jefferson Tenório pelo livro dele. Tá? O poema se chama Cor-Ação. Tá? A cor da sua pele não me diz a cor da sua alma, não me diz a cor dos seus impasses, não me diz a cor dos seus enlaces, não me diz a cor das suas crenças,
não me diz a cor das suas sentenças, não me diz a cor dos seus problemas, não me diz a cor dos seus dilemas, que em dança apenas me sugerem a cor-ação dos seus poemas. E aí termina aí, tá? E essa cor-ação dos poemas é o avesso da pele, né? É o muito que cada um é e que não se resume à cor, tá? Então é um pouco isso que a gente pode refletir com essa ideia de avesso da pele, do Jefferson Tenório, tá aqui, tá? E a gente vai falar mais disso também em outros vídeos, tá? E espero que vocês tenham gostado, que ajude a refletir a questão. E a gente se fala no próximo aí. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e valeu!